Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo de número 3. Temos falado sobre a Páscoa, o evento mais importante da história, a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, ela é o centro, juntamente com o seu nascimento. A vida de Jesus é o centro, marca o calendário. Hoje estamos no ano de 2008, do nascimento de Jesus. Antes do seu nascimento, tudo apontava para a sua vinda. Depois do seu nascimento e da sua morte e ressurreição, nós lembramos e apontamos para a sua volta. Jesus veio ao mundo para buscar e salvar os que se haviam perdido. Viveu nesta terra durante 33 anos fazendo bem, como diz o apóstolo Paulo, para destruir as obras de Satanás, como diz Pedro, para curar os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Jesus morreu e depois ressuscitou, e a ressurreição é a data mais importante no calendário cristão, é o fato mais importante da história cristã. Paulo diz em 1 Coríntios 15, se não fosse a ressurreição, estávamos ainda nos nossos pecados. Semana passada falamos que uma vez que Jesus ressuscitou, os discípulos ficavam aguardando e esperando. E agora, o que nós vamos fazer? Jesus diz, vocês devem ir e pregar o evangelho em todo o mundo, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Vocês têm que ser testemunhas da ressurreição. Deus nos chamou para ser testemunha da ressurreição. E hoje nós estamos falando sobre cura. Atos 3, verso 1 diz, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. E vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola, e Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar, e depois entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Quando Jesus enviou os seus discípulos para pregar o evangelho, Mateus capítulo 28, Marcos 16, Jesus disse assim, olha, vocês devem ir e pregar o evangelho, e eu vou estar com vocês. Principalmente o evangelista Marcos coloca dessa forma, que quando os discípulos saíram, Jesus disse, estes sinais seguirão os que crerem. Pregue o evangelho e estes sinais seguirão. Note que os sinais seguem a mensagem. As pessoas não devem vir a Jesus por causa dos sinais, mas uma vez que as pessoas chegam a Jesus, os sinais seguem aos que creem. E Marcos diz assim, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e ele coloca um sinal muito importante, diz assim, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A Bíblia diz no Salmo 103, bendiz a minha alma ao Senhor, tudo o que é em mim, bendiga o seu santo nome, bendiz a minha alma ao Senhor, não se esqueças de nenhum dos seus benefícios. E o autor do Salmo 103 diz assim, é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Ou seja, a morte de Jesus, ela não só garante para nós perdão, mas também cura. A cura divina é algo maravilhoso na Bíblia. Desde o início da Bíblia nós encontramos pessoas sendo curadas, principalmente no ministério dos profetas Elias e principalmente do profeta Eliseu. Nós lemos na Escritura Sagrada, durante o ministério de Eliseu, que leprosos foram curados, pessoas mortas foram ressuscitadas.
E cada vez que havia uma cura, tanto no Velho como no Novo Testamento, a razão da cura, e eu quero que você entenda, importante que você entenda isso, era, e eu uso o termo, um ato sacramental do poder de Deus. Nem todas as pessoas foram curadas no ministério de Eliseu, no ministério de Elias e no ministério do próprio Jesus. Haviam muitas pessoas enfermas que nunca foram curadas. Durante o ministério de Paulo, muitas pessoas enfermas também não foram curadas. No ministério de Pedro não foi diferente. Nem todas as pessoas que tiveram enfermidades e depararam com os profetas, ou os apóstolos, ou até mesmo o próprio Jesus foram curadas. Porém, cada vez que houve uma cura na Bíblia, ela foi feita com o propósito de ser um sinal de aprovação da pregação do Evangelho, ou da pregação do profeta, do ministério profético. Quando Eliseu, por exemplo, orou por Naamã, e Naamã foi ao Rio Jordão e mergulhou 7 vezes. Quando ele volta curado, o propósito foi para que eles soubessem que há um Deus em Israel que é verdadeiro e que não há outro Deus como Deus Jeová. Quando Jesus foi usado por Deus para curar enfermos, era uma evidência que Deus estava com ele. Atos 10 diz: o Senhor estava com ele. Nós cremos na cura divina e nós cremos que Jesus quer curar todas as nossas enfermidades. E é importante que a igreja entenda que quando Jesus cura alguma pessoa no nosso meio, e nós não somos contra os médicos, tanto é que nós mostramos hoje que nós cremos no médico, o dinheiro que foi levantado é para ser gasto com medicina. Mas nós entendemos que Deus pode passar do natural e entrar no sobrenatural quando Ele invade para fazer um milagre. Milagre é isso, gente. Milagre é quando, de uma forma inexplicável, Deus entra no natural, Deus entra na história e cura uma pessoa. Como foi no caso aqui. Esse homem chamado, nós não temos o nome dele, mas estava na porta formosa do templo. Ele estava ali todos os dias, o texto diz, todos os dias era levado na porta do templo. Templo esse que Jesus passou também várias vezes para orar. Mas o dia dele chegou. E quando Pedro e João olham para ele e dizem: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos o nome de Jesus. E é no nome de Jesus que nós vamos te declarar curado. Levanta, antes. E a Bíblia diz que quando ele segura naquele homem e levanta, alguma coisa sobrenatural invade o natural, invade o corpo daquele homem, e aquele homem é curado. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e estes sinais seguirão aos que crerem. Na nossa igreja nós cremos na palavra de Deus e nós cremos que Jesus está para evidenciar a sua presença no nosso meio da mesma forma, através da cura. Eu queria nesse momento trazer para a igreja um testemunho de cura muito especial na minha vida, porque trata dos meus pais e principalmente do meu pai. Eu quero chamar aqui o pastor Adalberto e a pastora Anita. Essa igreja, quem não conhece, são os meus pais. Não há nenhuma dúvida olhando para minha mãe que eu sou filho dela. Então eu quero chamá-los aqui para que a gente possa durante alguns minutos falar de algo que aconteceu no ano de 2000. E ao usarmos essa palavra que nós vamos trazer para a igreja agora, é uma forma de nós mostrarmos que Jesus continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por favor, 2 microfones. 2000 foi um ano difícil na vida da nossa igreja e na minha vida em particular. Foi um ano em que a nossa igreja passou por um momento difícil, quando nós saímos do templo onde nós estávamos. Mas alguma coisa aconteceu também, e algumas pessoas já conhecem o que se passou conosco, outros não, mas nós gostaríamos de ter uma oportunidade de usar esse tempo para explicar o que aconteceu. Mãe, 1999, mais ou menos 9 anos atrás, conta um pouquinho do que passou com a gente.